Queridos irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus possam se fazer presentes nessa noite em nossas vidas e a cada dia em nossas famílias e em nossa igreja. Amém, queridos? Meus irmãos, nós vamos nessa noite de festa do nosso coro IPN, 64 anos. Que festa mais bem celebrada essa, a que nós estamos oferecendo ao nosso Deus, para o seu louvor e para a sua glória, de um coro que tem por 64 anos cantado o Evangelho de Jesus Cristo. E para que nós acrescentemos a essa noite de festa algo que é essencial, a palavra de Deus aos nossos corações, eu quero convidar a leitura de um texto bíblico breve, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, versos 27 a 29. Primeiro Crônicas 16, 27 a 29, se você tem uma Bíblia, você pode abrir, ou se preferir, acompanhar também a projeção que nós faremos desta passagem, versos 27 a 29. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Eu convido a igreja para ler comigo juntos o verso de número 29, este último verso lido. Leiamos: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Agora a projeção já pode transmitir naquele telão o púlpito, por favor. Meus queridos, qual foi a coisa mais bonita que você já viu em toda a sua vida? Algum lugar que você visitou, alguma cena que chamou a sua atenção? Alguns dizem que a aurora boreal, com aquelas cores, dançantes ali perto do Polo Norte, alguns países do Polo Norte, isso é possível de ser visto, é uma experiência inesquecível aos olhos. Também dizem que o Grand Canyon, ali no Colorado, o Rio Colorado, ali no Arizona, cadê o maestro Junker? Está ali? Está ali, está de partida para lá, para o Arizona com a família. Já deixa aqui diante da igreja o nosso agradecimento, maestro. Foi um privilégio, uma bênção nós podemos ter conhecido você, convivido, atravessado lutas juntos também, e celebrando também as vitórias. Que você e toda a família sejam muito abençoados nessa nova etapa lá no Arizona. E acho que você já deve ter ido, mas se não foi, visita o Grand Canyon e depois conta para a gente. Porque dizem que é uma experiência muito bonita, realmente, de se ver ali aquele fenômeno de erosão provocado pelo Rio Colorado. Para ficar num último exemplo bem brasileiro, as cataratas do Iguaçu. São 275 quedas, é a maior delas, com 82 metros de altura, é chamada de Garganta do Diabo. Eu não gostei do nome, porque é uma criação de Deus, devia homenagear o Criador e não o inimigo do Criador, mas que é um fenômeno belíssimo no nosso país, é algo realmente, uma beleza natural, todas essas de tirar o fôlego do turista. Eu acho que você deve concordar, se você já foi em um desses lugares, mas isso é só para estimular você a pensar em algo lindo, algo que realmente encheu os seus olhos. Mas, meus queridos, existe uma beleza que não se compara com nenhuma das belezas naturais, que nós já possamos ter visto ou que venhamos a enxergar com esses olhos durante a nossa existência. E essa beleza, a beleza das belezas, ela foi lida agora pelos irmãos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Essa beleza os olhos físicos não alcançam, não se enxerga a olho nu. Para enxergar essa beleza é preciso dos olhos da alma, uma expressão muito familiar para nós que somos cristãos. E é sobre essa beleza da santidade de Deus que eu gostaria de falar com vocês nessa noite.
é dessa beleza da santidade de Deus que o coro IPM, nos seus 64 anos, tem cantado, acompanhando ou apresentando em louvor a Deus composições de Bach, Handel, Vivaldi, Mozart. São todas essas canções, vocês já perceberam o clima e o ambiente pelo qual nós estamos sendo envolvidos aqui, falando da grandeza e da santidade do nosso Deus. E o texto lido é um texto que dá sequência à mensagem que nessa manhã o pastor Diego nos trouxe sobre aquela festa, grande festa que houve em Jerusalém, quando o rei Davi, depois de conquistar a cidade, estabelece ali a sua casa, a sua moradia como rei governante, e ele também levanta uma tenda, para onde é trazido então a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, meus queridos, não era apenas um objeto de culto, na verdade era o epicentro do relacionamento de Israel com o seu Deus, porque por meio da arca, ou ali na arca, Deus se manifestava. A arca era símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. E essa arca é trazida numa grande festa, numa grande celebração, onde a grandeza, a majestade, a santidade de Deus foram claramente percebidas ali. E aconteceu uma coisa muito especial, que nós já estamos acostumados, mas que naquele dia foi inaugurado pela primeira vez. No verso de número 7 deste capítulo 16, diz que naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Olha que coisa linda! Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Depois de 3.000 anos deste episódio aqui, porque o rei Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, foi inaugurado naquele grande culto, naquela grande festa. E naquele dia, e para aquele dia, o rei Davi compôs um salmo. Certamente ele já tinha composto outros salmos, mas ele compôs este salmo que nós lemos. Está no livro de Crônicas, mas ele se encontra também no salmo de número 29, no salmo de número 26. E por meio deste salmo, o rei Davi está incentivando a nação, o povo de Deus, a testemunhar dessa singularidade do Deus da aliança, como eles chamavam, e na língua hebraica, pelo nome de Iavé, aquele que é autossuficiente, autoexistente, aquele que está acima de todos. E ele então escreve esse salmo para lembrar o povo de quem é esse Deus, para lembrar também a nação de Israel a buscar a presença de Deus, porque Deus se faz presente. Nós temos então o privilégio de desfrutar desta presença de Deus. Ele escreve esse salmo também para que o povo não se esquecesse das grandes realizações de Deus em favor do seu povo, e assim que ele fosse adorado como ele de fato é, acima de todos aqueles que possam se arrogar como deuses que não são. Mas entre as palavras deste salmo, algo que se destaca aqui. Davi fala pelo menos 2 vezes da beleza, da formosura e da santidade de Deus. São conceitos que talvez nós, por vivermos numa sociedade tão secularizada como a nossa, não estejamos familiarizados nem com a santidade de Deus, com este conceito, com este atributo de Deus, e nem com achar isso belo, achar isso bonito, achar isso impressionante aos olhos da nossa alma. Mas é disso que o rei Davi fala, e baseado nas palavras dele, nós queremos então meditar com vocês na beleza da santidade de Deus. Um livro que me edificou muito, eu quero recomendar aqui para a nossa audiência, na minha devoção a Deus, intitulado Deleitando-se na Trindade, de Michael Reeves. E ele diz algo que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, que é a triunidade de Deus, o segredo da beleza de Deus. O fato de que Deus é um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas não separadas, formando uma unidade indivisível. Isso é algo que foge à nossa capacidade de compreensão e que deveria nos fazer maravilhar, nos deixar maravilhados com a grandeza, a complexidade desse Deus que quer se relacionar conosco em amor. A triunidade de Deus é o segredo da beleza de Deus, Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, esse Deus, ele é santo. E o que nós entendemos e devemos entender, segundo o ensino bíblico,
por este atributo de Deus. Ele foi cantado aqui várias vezes nessa noite. Os músicos acompanharam, os coristas cantaram, a regente conduzindo essa belíssima apresentação em louvor a Deus. Várias vezes foi dito e mencionado que Deus é santo, 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 santo é Deus. Pelo menos 2 conceitos acompanham este atributo de Deus. O primeiro deles é que Deus é separado. A palavra hebraica na sua origem tem essa ideia de algo que é cortado e separado, algo que é diferente de tudo mais que se possa pensar ou imaginar. Deus, portanto, ele é completamente diferente, acima, superior à sua criação. Não há nada nesse universo que se compare com Deus na sua grandeza, na sua perfeição, na sua singularidade. Deus está acima de toda comparação. Então, quando você diz Deus é santo, você está dizendo exatamente isso, que não há ninguém que se compare com Deus. Foi isso que o profeta Isaías deixou registrado, das palavras do próprio Deus. A quem, pois, me comparareis? Está em Isaías, no capítulo 40, versículo 25. Se puder ser projetado os versículos, vai me ajudar. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Olha, veja que ele se intitula santo e diz que não há ninguém que se compare com ele. Este é o primeiro conceito atrelado a esse atributo de Deus, que deveria nos fazer realmente ficar admirados. Não tem nada mais grandioso, nada mais belo, nada mais esplendoroso nesse mundo que nós vamos poder contemplar, a não ser a santidade de Deus. Mas um segundo conceito associado à santidade de Deus tem a ver com o seu caráter. Deus é puro. Deus, na sua santidade, tem pureza moral absoluta. Em 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 1, verso 5, nós temos essa ideia da santidade de Deus. Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Perfeição moral plena. Deus não tem mancha, não tem pecado, não tem imperfeição, não tem maldade. Deus é bom, Deus é justo, Deus é íntegro. Não há nada errado em Deus, nada que faça lembrar nenhuma corrupção no caráter de Deus. Isso é importante, isso é muito prático, irmãos, porque a gente olha para esse mundo do jeito que ele está, para os sofrimentos que há nesse mundo, para as lutas, para os desastres, e muita gente começa a pensar em Deus de maneira negativa, como se Deus fosse nosso inimigo, como se Deus fosse mau, como se Deus fosse injusto. Ele não é. Nós é que não conseguimos entender a situação do nosso mundo, a nossa própria condição, por não conhecermos a palavra de Deus, não temos com Ele um relacionamento, é que muitas vezes julgamos mal a Deus. Mas Deus é puro, Deus é santo, Deus é bom em toda a sua totalidade. Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso, não ficar muito abstrato, compare comigo o seguinte: é ou não é bonito, uma coisa que enche os nossos olhos, que contagia quando você vê o amor entre os membros de uma família? Não é bonito isso? Não chama a nossa atenção? Quando você vê também pessoas íntegras, que são honestas, que praticam a justiça, mesmo sendo testadas ou provadas no seu caráter de integridade, não é algo que chama a nossa atenção? E ao contrário, a corrupção nos desgosta tanto. Não é uma coisa que também nos sensibiliza, ver a alegria das crianças, aquela alegria pura das crianças? Não é também, meus queridos, bonito de ver a solidariedade para com os necessitados, quando a gente vê pessoas sendo solidárias, ou no contexto até de uma igreja, quando nós vemos os membros de uma igreja servindo a Deus voluntariamente, com alegria, gastando tempo, dinheiro, energia para servir a Deus, servindo aos irmãos. Todas essas manifestações humanas, elas nos impressionam. Agora, são manifestações imperfeitas ainda. Em Deus, todas estas qualidades são elevadas ao nível da perfeição total e absoluta. Deus não tem comparação, é a máxima perfeição. Por isso nós podemos dizer que Deus é santo, santo, santo. É aquela ideia assim de que não dá para comparar a grandeza e a santidade de Deus. Agora, meus irmãos, o que adianta a gente saber essas doutrinas? Eu acabo de fazer uma exposição doutrinária da santidade de Deus. O que adianta a gente saber essas doutrinas se elas não impactam a nossa vida?
se isso não faz diferença na nossa vida. Adorar ao Senhor na beleza da santidade. De que adianta perceber, entender intelectualmente a santidade de Deus e a beleza dessa santidade, se isso não afetar nossas vidas? Alguém já disse que informação deve gerar transformação. Verdades como essa devem impactar a nossa vida. A Paul Tripp, certa vez escrevendo, ele diz sobre isso, ele diz que verdade que não se vive é verdade que não se crê. É um conceito vago, mas não é uma convicção, porque quando for uma convicção, isso vai gerar vida. E é sobre isso que eu gostaria de encaminhar nesses minutos finais aqui da minha fala. Como é impactante a beleza da santidade de Deus. Que Deus possa abrir nossos olhos para que nós possamos contemplar a beleza da santidade de Deus, mas numa contemplação transformadora que impacte as nossas vidas. Eu quero compartilhar então alguns impactos da beleza da santidade de Deus. E eu destaco em primeiro lugar que a beleza da santidade de Deus é uma beleza assustadora. A beleza da santidade de Deus é uma beleza assustadora. Se não te assustar, você não está entendendo e não está enxergando a santidade de Deus na sua beleza. Você não pode simplesmente ficar diante da luz da glória e da santidade de Deus e ainda assim sair orgulhoso de si mesmo. Paul Tripp, mais uma vez. Ninguém que contemple a santidade de Deus vai achar que está tudo bem com ele. Pelo contrário, a luz da santidade de Deus joga luz sobre quem nós somos e como nós estamos. O profeta Abacuque, certa vez, deixou registrado o constrangimento que é o encontro de Deus com o ser humano, por causa da sua condição moral e espiritual. Ele disse em Abacuque 1,13: tu és tão puro de olhos, que não pode contemplar, não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus não suporta o mal, por causa da santidade do seu ser, como nós temos falado. Outro profeta, Isaías, também eu posso dizer aqui que ele empalideceu, ele ficou perplexo, ele ficou assustado quando ele teve uma visão de Deus assentado no trono, os anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor. E em Isaías no capítulo 6, no verso de número 5, Isaías reagiu da seguinte maneira: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por isso o pecado é uma coisa tão grave, meus queridos. Meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. Nós temos a tendência de não enxergar, não admitir que somos pecadores ou que é tão grave assim, mas diante da santidade desse Deus, qualquer pecado é grave. Pecado como aquilo que desagrada a Deus, como a desobediência aos 10 mandamentos, por exemplo, e a lei de Deus, como nós temos na Bíblia Sagrada. O pecado nos afasta de Deus, e por causa dessa beleza do Deus triuno, nós então, se a enxergamos, nos assustamos com quem nós somos e com a nossa incompatibilidade de nos relacionarmos com esse Deus. A beleza da santidade de Deus expõe a feiura das nossas vidas, meus queridos, como a luz expõe a sujeira. E ao enxergar essa beleza, todos nós deveríamos chorar pelos nossos pecados diante de Deus, pela nossa falta de amor a Ele, pela nossa falta de amor ao próximo. Com que facilidade nós falamos mal uns dos outros, nós guardamos ressentimento, nós ferimos uns aos outros, e nós precisamos chorar por esses nossos pecados. Essa incompatibilidade entre o que Deus é e o que nós somos, deveríamos fazer implorar a Deus pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Eu pergunto se você tem tido essa consciência da sua absurda necessidade da misericórdia de Deus, da minha absurda necessidade da misericórdia de Deus. Como é impactante a beleza da santidade de Deus. Ela nos assusta e nos faz chorar e nos faz implorar pelo perdão de Deus. Mas se nós ficássemos só nisso, essa minha mensagem nessa noite de aniversário seria uma mensagem deprimente. Mas graças a Deus, a beleza da santidade dele não é apenas assustadora,
mas paradoxalmente ela é acolhedora também. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse Deus Santo, Ele estabeleceu um caminho para que nós possamos nos relacionar com Ele, para que apesar de ser como somos, nós possamos ter com Ele um relacionamento. Afinal, nós somos criados por Deus, existe humanidade nesse planeta, porque Deus nos colocou aqui para viver conosco, e nós vivemos com Ele. Nós somos criados para um relacionamento com Deus, e a nossa grande tolice é achar que essa vida pode ser vivida sem ter um relacionamento com o nosso Criador. É remar contra a correnteza. Nós somos criados, está no nosso DNA, na nossa natureza, a necessidade de conhecermos esse Deus e termos com Ele um relacionamento. E apesar de nós sermos como somos, pecadores, rebeldes, Deus estabeleceu um caminho para nós nos relacionarmos com Ele. Não um caminho baseado na nossa santidade, nos nossos merecimentos, mas baseado na santidade do Seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado a este mundo para exatamente viver uma vida santa e perfeita, nos revelar de uma maneira concreta a santidade de Deus, nos mostrar como é que um homem e uma mulher devem viver nesse mundo, como Ele viveu, mas não apenas nos mostrar ou ser um exemplo. Ele veio para morrer e ressuscitar depois de morto na cruz, para nos capacitar a vivermos em santidade, transformando a nossa própria vida, e isso quando nós o recebemos pela fé em nossa própria vida. Meus queridos, Deus nos revela a nossa santidade, ou Deus nos revela a sua santidade, não como uma placa de aviso, fuja daqui, nos despertando terror em nós, não, mas como uma placa de boas-vindas, dizendo: venha para cá, há lugar para você, por causa do meu filho. Tenha com Ele uma aliança, entregue sua vida a Jesus, o meu filho, e você será bem-vindo aqui na minha presença. O convite da graça do Deus Santo para que nós tenhamos com Ele um relacionamento pode ser encontrado nas palavras do profeta Isaías, quando ele diz no capítulo 55, versículo 1 a 3, de uma forma metafórica. Na verdade, Deus diz, Deus nos convida. Olhe para esse convite, se coloque dentro desse convite. Eu preciso ler, ele é lindo. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, porque ninguém tem como comprar esse acesso à presença de Deus. Então vocês que não têm dinheiro suficiente, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, isso é graça. Vinho e leite, aqui é uma forma metafórica, ilustrativa de falar da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Só o relacionamento com o nosso Criador pode satisfazer a nossa alma. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. É assim que Deus se dispõe a se relacionar conosco. Aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É por misericórdia, não é por merecimento. Portanto, meus queridos, não minimizemos a gravidade dos nossos pecados diante de Deus, mas também não subestimemos a bondade de Deus revelada por meio de Jesus Cristo. O seu amor nos deixa maravilhados. O Deus Santo é um Deus de amor que nos acolhe por meio do seu Filho Jesus Cristo. E eu preciso então perguntar para cada um de nós aqui nessa noite: até quando nós vamos insistir em viver longe desse Deus? Vidas vazias, carregando a culpa dos nossos pecados cometidos contra Ele, e nos mantendo longe do seu amor, ferindo as pessoas, ferindo às vezes a nós mesmos, e principalmente ofendendo a Deus na sua santidade. Veja o Deus Pai nessa noite, veja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, na beleza da sua santidade, convidando você: venha, creia, faça comigo uma aliança, comece uma nova caminhada com um novo coração e uma nova vida. Mas lá na beleza de Deus, mais um impacto que eu quero destacar, que nos atinge,
A beleza da santidade de Deus é uma beleza transformadora. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Existe um princípio espiritual que diz que aquilo que nós adoramos nos influencia. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo ou aquele a quem nós adoramos. E quando nós contemplamos então essa beleza de Deus, acima de qualquer comparação, Deus puro, Deus santo, nós o admiramos por isso, nós nos relacionamos com Ele por meio de Jesus, nós cultivamos com Deus um relacionamento pessoal, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Deus, na sua beleza, na beleza da sua santidade. Há um cântico muito antigo que a gente cantava, acho que na década de 70, que a beleza de Cristo se veja em mim. Os mais velhos aqui conhecem. É isso, a beleza de Jesus vai impregnando o nosso caráter, o nosso ser, e nós vamos ficando mais parecidos com Jesus, mais justos, mais íntegros, mais bondosos, mais amorosos, mais parecidos com o próprio Deus. Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, nós somos salvos para a vida de santidade, meus queridos, e é por isso que nós ainda estamos aqui. Se Deus não tivesse como propósito nos tornar mais parecidos com Ele, nos salvava, nos abduzia, nos levava para o céu e a gente desaparecia. Não, mas Deus nos deixa aqui, nós estamos aqui para cada vez mais irmos nos preparando para a nossa morada eterna na presença de Deus, onde a santidade é o padrão eterno que nós vamos experimentar. E Deus então vai agindo em nossas vidas, usando as tribulações, as dificuldades, para ir moldando e modelando em nós o seu próprio caráter santo, nos tornando santos como Ele é. Quantos anos faz que você se converteu? Agora falando com aqueles que já tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Você lembra? Lembra como foi? Lembra das mudanças que aconteceram na sua vida? Eu lembro, eu tinha 14 anos quando eu me converti, e teve pecados que eu cometi que desapareceram da minha vida, nunca mais, só lembrança. E eu acredito que deve ter acontecido com muitos aqui também. Alguns pecados você venceu facilmente, você não teve que se esforçar. Deus mudou a mentalidade, mudou a natureza, mudou a conduta. Mas eu me lembro, você deve lembrar também, que alguns outros pecados demoraram mais tempo. Foi uma caminhada, né? E aí você foi aprendendo e foi cada vez mais crucificando o seu eu, experimentando a vida de Cristo em você. Mas não acabou, não parou por aí. Talvez nesse exato momento da sua vida e da minha vida, há coisas que Deus quer continuar moldando e transformando em nós. Isso é santificação prática. É aprender a ser como Jesus no nosso dia a dia. E é preciso então que, como filhos obedientes, filhos que amam ao seu Pai Celestial, nós nos disponhamos a nos arrepender e deixar esses pecados, porque quem se arrepende deixa, encontra a bênção de Deus e caminha e avança na sua jornada com Deus. Mas aqueles que com o coração endurecido, mesmo tendo sido convertidos, não abrem mão de pecados que Deus sabe que você está praticando, ou que você sabe também, isso é um peso, é um fardo que vai empacando a nossa vida, que vai atrasando a nossa caminhada espiritual. E a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. No verso 15 de 1 Pedro capítulo 1, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu quero apresentar mais um último impacto da beleza da santidade de Deus. Essa beleza é assustadora, mas é também acolhedora. É uma beleza transformadora. Nós vamos contemplando, nos relacionando, e aquilo vai mudando a nossa vida. Mas é também uma beleza impulsionadora. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lembro da experiência de Isaías, que eu mencionei há pouco, quando no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os anjos, serafins, anjos,
entoando, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso foi cantado aqui nessa noite também. Ele adorou a Deus na beleza da sua santidade, ficou assustado com o que viu, ficou preocupado com a sua condição, mas ele recebeu a purificação dos seus pecados. Uma brasa viva foi tirada do altar de uma maneira simbólica, assim como Jesus tocava nos olhos dos cegos e abriu os seus olhos. Um anjo também tocou com a brasa do altar a boca do profeta, e ele foi purificado para poder estar ali na presença de Deus. E depois de ser purificado, Deus então faz uma convocação celestial. Bem, nós temos algumas coisas a resolver com Israel, a nação, para que o plano da redenção avance. Quem é que irá por nós? A quem nós enviaremos? E o profeta então diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi impulsionado pela visão da santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus. Quem enxerga esta beleza, quem enxerga a Deus como Ele de fato é, não será, como muitos têm sido, um consumidor apático religioso, daqueles que frequentam as igrejas apenas para receber coisas, para satisfazer os seus interesses. Está na moda isso, viu? Pós-modernidade, as pessoas viraram consumidores. Eu quero os meus direitos, os deveres fica para depois, se alguém me lembrar quais são. Mas diante da santidade de Deus, nós somos chamados a sermos cooperadores, proativos, com a obra que Deus está fazendo nesse mundo, de fazer a sua santidade conhecida, por meio da salvação de pecadores que não merecemos, mas que Deus na sua bondade nos acolhe por meio de Cristo, e também fazer a santidade de Deus conhecida pela condenação daqueles que de maneira rebelde se mantêm longe e distante desse Deus. Esse é o Evangelho de Jesus, que nós somos chamados como igreja a compartilhar nesse mundo, meus queridos. Fazendo isso de algumas maneiras. Você pode fazer isso de maneiras muito acessíveis para qualquer um de nós, com o testemunho da sua vida, da minha vida. A maneira como nós vivemos já é um testemunho do Evangelho, se vivemos de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Mas também haverá momentos em que nós vamos ter que abrir a boca e apresentar o plano da salvação, que é bem simples. Nós somos criados perfeitos, nos rebelamos contra o Criador, trazemos isso dentro de nós, estamos separados de Deus. Deus no seu amor enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos nos reconciliar com Ele, mas vai ser preciso arrependimento sincero, sentido, doído dos nossos pecados, e uma fé confiante de que Jesus morreu para perdoar os meus pecados, e levar as pessoas então a uma decisão por um relacionamento com Jesus Cristo. Essa é uma maneira também de nós respondermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas tem uma outra que eu considero ainda mais eficaz e oportuna. É quando você conhece pessoas que estão em luta e sofrimento, e você chega para o lado delas como um amigo, uma amiga, solidário, empático, ouve, se coloca do lado e diz: olha, na palavra de Deus há orientação segura, no conselho de Deus, para ajudar você a lidar com essas coisas. Ela ainda não tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus, mas essa vai ser a porta de entrada, o seu amor, a sua amizade e o seu interesse por essa pessoa, ao apresentar para ela o Evangelho que salva e que transforma vidas e circunstâncias. Você pode dizer diante do Deus Santo que está aqui presente nessa noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu concluo, meus irmãos, nossos olhos físicos podem ver muitas belezas nesse mundo, e elas existem, afinal foi Deus quem criou. Que Deus nos ajude a ver aquilo que os nossos olhos físicos não podem ver, que Ele abra os nossos olhos, como foi cantado aqui pelo coro, e a glória de Deus, o Senhor, será revelada. Que Deus abra os seus olhos para que você enxergue essa glória da santidade de Deus. Toda a carne verá a sua glória, pois a voz do Senhor assim falou. Deus é o maior interessado em revelar-se a nós, na beleza da sua santidade, a maior de todas as belezas que existe de eternidade a eternidade, que os nossos olhos da alma possam contemplar, meus queridos, maravilhados, que Deus é santo. Que belo é o nosso Deus, santo, santo, santo é o Senhor.
uma beleza assustadora, uma beleza acolhedora, uma beleza transformadora, uma beleza impulsionadora. Meus irmãos, por tudo isso que a santidade de Deus é e produz em nós, pela maneira como ela nos impacta, que nós nos lembremos das palavras do rei Davi, naquela grande festa. É uma noite hoje muito parecida com aquele momento. O povo de Deus estava exultante, estava celebrando a presença de Deus, esse Deus maravilhoso no meio do seu povo. E o rei Davi então, e todos eles festejavam, porque a arca estava chegando ali para o meio do povo, a presença de Deus. E Deus está presente aqui entre nós, não nos móveis que estão aqui no nosso meio, lá era numa tenda, não é numa tenda nem no prédio no qual nós estamos reunidos, mas Deus se faz presente aqui, entre nós e dentro de nós, se já temos com Ele uma aliança. E por isso, meus queridos, adoremos o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Vamos continuar em adoração ao Senhor.